Oi, pessoal, tudo bem? Voltamos aqui com mais um vídeo. Hoje a gente vai tratar de um tema um pouco diferente do que a gente está acostumado. A gente vai trazer aqui, de certa forma, uma análise de um filme, né, bem conhecido, um clássico aqui, visando o direito das crianças e dos adolescentes, né? Esse filme é um filme que a maioria das pessoas conhecem, é um clássico. Ele é disponível gratuitamente no YouTube, a gente encontra. E ele foi produzido, né, em 2005, é uma adaptação do livro que tem o mesmo nome, que foi lançado em 1964. Essa história, ela já havia sido levada também ao cinema em 1971, com o título em inglês de Willy Wonka and the Chocolate Factory, e aí teve essa releitura aí em 2005, e a gente buscou falar um pouquinho mais sobre ela. O Willy Wonka, então, ele era, para quem não conhece ou nunca viu o filme, ele era um excêntrico dono da maior fábrica de doces do planeta e ele decide realizar ali um concurso mundial para escolher um herdeiro para o seu império. E aí, cinco crianças de sorte, né, bem sortudas ali, entre elas o Charlie Bucket, encontraram um convite dourado em barras de chocolate Wonka. E com isso, eles ganham uma visita guiada por essa lendária fábrica de chocolate que não era visitada por ninguém há 15 anos. O Charlie, ele era o personagem principal ali do filme e ele representa, de certa forma, a pureza infantil e a inocência. Ele vem de uma família pobre, porém muito unida. E ele é um garoto que tem valores muito sólidos, como, por exemplo, honestidade. E ele demonstra, né, como que é tão importante estar inserido num seio familiar acolhedor, quanto que isso faz diferença na formação da criança, coisa que a gente já citou que é protegido pelo ECA, é direito da criança ter uma família, se sentir acolhido ali. E aí, analisando a história dele, né, nos levou a questionar aqui a ação do Estado na vida desse garoto, da família desse garoto, porque seria o caso de garantir ao Charlie um local adequado para ele se desenvolver, né, uma condição saudável de vida, porque ele se encontrava ali numa situação muito precária junto com a sua família, que também tinham idosos junto com ele, e nesse caso, né, se a história se passasse aqui no Brasil, seria um dever do Estado proporcionar a todos os cidadãos o acesso a uma moradia adequada, onde possam viver com segurança, paz e dignidade e desenvolver de forma integral da infância até a idade adulta. E no filme a gente consegue perceber a ausência dessas condições. É previsto no artigo 4º do ECA, né, que é dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar com absoluta prioridade a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação e vários outros, mas a gente sabe que muitas vezes as crianças e os adolescentes mais pobres, como o Charlie era no filme, eles se encontram alheios a esses direitos. É como se o Estado não conseguisse alcançar aquela situação em que eles se encontram. Então, aqui a gente trouxe, né, já na proposta do Charlie, essa questão da ação do Estado em garantir que essa família consiga fornecer para ele um bom desenvolvimento, porque eles também teriam boas condições de vida. Já num contraste muito extremo, a gente tem no filme uma outra personagem, que é uma menina que chama Veruca Salt, e ela é basicamente a personificação do egoísmo. Ela tem todas as suas vontades feitas pelo pai, ela é uma menina muito mimada, pertence a uma família com excelentes condições financeiras. Ao longo do filme, o pai dela acaba comprando diversas coisas para ela, tudo que ela quer, ele tenta comprar. E aí, nesse caso, entraria muito mais, não a ação do Estado em fornecer, né, igual o Charlie, condições básicas de vida, porque ela possui muito bem satisfeitas todas as necessidades pela sua família, né? Mas aqui seria a questão dos limites que são impostos a essa criança, né? Para que ela não se prejudique com as suas próprias ações, que ela tenha um desenvolvimento saudável ali. Porque o nosso Código Civil, no artigo 1634, ele dispõe que compete aos pais, quanto às pessoas dos filhos menores, dirigir-lhes a criação e a educação.
Então, eles podem lhe exigir ali das crianças obediência e respeito, obviamente, sem ferir o ECA. Então, os pais, eles acabam sendo obrigados a criar os filhos da educação, não apenas a educação formal, que também é importante, mas também é regra de convivência em sociedade. E essa é uma atitude que foi visivelmente ausente na criação da Veruca, que ela apresenta um consumismo exacerbado ao querer comprar tudo que ela vê. Quando o pai colabora com essa situação, de certa forma, ele está colaborando com essa atitude que não faz bem para ela, porque já é provado que o consumismo infantil ele pode estar relacionado à depressão, ansiedade, distúrbio do sono, hiperatividade e até agressividade nas crianças. Então, acaba sendo uma questão de saúde, que é um dos princípios do ECA, garantir que as crianças tenham saúde. E aí, né, além disso tudo, a menina não demonstra nenhum respeito ou empatia, então mostra ali a necessidade de uma intervenção, né, para que ela possa se desenvolver sem se colocar em risco pelas suas próprias ações, porque aqui ela está criando e crescendo de uma forma que é prejudicial tanto para ela quanto para a coletividade. Então aí agora, né, a Ana ela vai falar um pouquinho com vocês sobre mais dois personagens bem marcantes aqui do nosso filme. E é isso, pessoal. Oi, pessoal, eu sou a Ana e eu vou falar um pouquinho sobre outros dois personagens, como a Paula já comentou. Pegando o gancho da apresentação dela, eu vou começar pelo Augustus. O Augustus, como já dito anteriormente, ele é muito parecido com a Veruca, com o Mike e com outro personagem que o Márcio ele vai comentar com a gente. Por quê? Porque esse é o objetivo do filme, né? É mostrar alguns excessos, algumas faltas. E o excesso do Augustus é em relação à comida, é em relação principalmente ao chocolate, tanto que ele é uma das primeiras pessoas que encontra ali o bilhete dourado, porque ele come muito chocolate todos os dias, inclusive ele é desclassificado, né, do programa por conta desse vício dele no chocolate, que ali é a primeira atração que eles entram na fábrica, que é o jardim cheio de doces, de pirulitos, o rio de chocolate, né, que tem a fonte de chocolate. E ele acaba ficando tão entusiasmado com aquilo que ele acha que ele vai conseguir comer tudo. E ele tenta comer ali o chocolate do rio. E é aí que ele acaba se afogando, né? Os Umpa-Lumpas, eles têm que retirar o garoto do rio. Enfim, é complicado. É realmente um vício. A gente consegue perceber que é um vício que os pais não conseguem dar conta. É importante citar o artigo 15 do ECA, que reafirma o artigo 5º da nossa Constituição, que é a liberdade das crianças, né? A criança e o adolescente têm direito à liberdade, ao respeito, à dignidade como pessoa humana em processo de desenvolvimento e como sujeito de direitos civis, humanos e sociais garantidos na Constituição e nas leis. Além disso, as crianças também têm direito à saúde, mas não só à saúde física, à saúde mental, o que a gente consegue relacionar muito com esses casos, porque o Mike também sofre desse problema de vício, só que o dele é outro tipo de vício. A gente consegue ver que é um vício na tecnologia, né? No videogame, tanto que ele é desclassificado em uma das salas que o Willy Wonka ele mostra que ele conseguiu transformar, teletransportar aquela barra de chocolate dentro da televisão, que você vai lá, consegue pegar a barra, que seria a ideia de uma propaganda, um comercial ao vivo, falando: olha que delícia aqui o chocolate. E você, nossa, será que é gostoso mesmo? Vai lá e pega a barra. Nisso, o Mike ele já começa a pensar ali: meu Deus, mas isso é um teletransporte. Você inventou a, a maior tecnologia do século e tá usando isso como chocolate, com chocolate. E assim, ele também tem aquela característica de sabe tudo, de não, isso aqui é o certo. E a gente consegue ver a similaridade entre eles, que é a criação, né?
quando os pais eles focam muito em uma coisa ou acham que não tem problema, a gente consegue ver também um pouquinho de negligência aí, principalmente no caso do Augustus, de deixar o garoto só se alimentar de doce, só se alimentar de chocolate. E assim, acaba que isso é prejudicial até para a vida dele, para a saúde física, para a saúde mental, que ele só consegue pensar em chocolate. O Mike também, ele só consegue pensar em, em jogar o videogame dele, em ficar na frente da televisão. E assim, ele dá para perceber que tem uma diferença também, que ao mesmo tempo que o Augustus ele come muito, o Mike ele come pouco, que são as duas vertentes da ansiedade, né? Que a gente ali consegue falar para vocês que é bem complicado, é muito preocupante, porque mostra ali uma visão do futuro, né? Como a Paula disse, é um livro de 1960 e pouco, que já estava prevendo ali a ansiedade das crianças, os vícios, e é muito complicado, porque o ECA, ele prevê essa saúde, né, da criança, do adolescente, não só física, como mental, que é dever dos pais. E por muitas vezes, os pais, eles não percebem, porque foi a forma que eles foram criados, é a forma que eles acham que tá ok criar os filhos. E às vezes, tá ok. Às vezes tá ok, mas você precisa ver os excessos. Então, eu acredito que o filme ele quer mostrar muito isso, sabe? Os erros dos pais em relação à criação das crianças, tanto que o Charlie, ele é o único ali que foi criado de forma diferente, né? Não só em relação à pobreza, mas em relação ao amor da família, que é muito mais próximo da família que o Augustus, o Mike, a Veruca também. O Charlie, ele é bem mais próximo dos avós, do pai, da mãe. O Mike e o Augustus, não. Eles precisam desses vícios para suprir a necessidade que falta, né, no dia a dia. Assim como talvez a Violet, que é agora a parte do colega Márcio. Márcio, te passo a palavra. E aí, pessoal, beleza? Meu nome é Márcio e agora eu vou trazer mais dois personagens. A primeira é a Violet. A Violet, ela foi a terceira ganhadora do bilhete dourado, que deu a entrada à fábrica. Ela vivia em Atlanta, na Geórgia, e entre os seus hábitos está a luta de karatê e as artes de mascar chiclete. E esse foi um ponto que me chamou muito a atenção no filme, porque até a sua mãe disse que ela é uma vencedora, e tanto que ela tem 10 anos e tem 263 troféus e medalhas. É um fato impressionante. E o que ela mais se vangloria é o seu recorde mundial de mascar chicletes. Tanto que em uma cena do filme, o Charlie está conversando com ela, ela tira o chiclete, guarda atrás do cabelo e diz que está mascando há mais de 3 meses. Esse foi um fato que me chamou muita atenção. E em relação a Violet, e a todos os personagens, nós vemos um egoísmo muito acentuado e que muitas vezes é causado pela falta de algo, seja de um carinho da mãe, do pai. E na Violet isso acontece pela extrema cobrança da mãe. A mãe quer transformá-la no que a mãe é, sem deixar margem para a criança brincar, se divertir. Tanto que a primeira vez que a Violet aparece é ela treinando karatê, batendo em dois homens grandes. E isso serve para nós percebermos também que todo excesso mostra uma falta. Por exemplo, se a pessoa, até o esporte, por exemplo, que muitas vezes faz bem, se levado ao excesso, pode te fazer mal, dependendo, pode te levar a um cansaço, extremo que você não vai conseguir fazer outras coisas. E esse é um exemplo da Violet, que ela é tão focada nas coisas, em ser a melhor e ser a ganhadora em tudo, que ela acaba não se concentrando nas coisas mais básicas da vida, que é realmente essa proximidade, esse carinho, esse afeto com as pessoas próximas dela. O Willy Wonka,
conforme está aqui na foto, o pai dele, desde criança, fez ele usar esse aparelho gigantesco em volta da cabeça, conforme está, né, tá muito bem mostrado na foto, e nunca o deixou comer doces. Isso porque ele era dentista. E por ser dentista, ele não queria deixar seu filho virar um chocólatra. Não queria deixar comer doces, açúcar, que poderia causar alguns malefícios para o filho. Nessa ânsia de não deixar o filho comer um doce, chega uma cena em que o garoto chega após Halloween com um pacote de doces. O pai dele chega na sala e joga todos os doces na fogueira. E a primeira vez que ele come um doce foi dessa vez, que depois que o pai saiu, um dos doces não foi queimado, ficou mais ao lado e ele conseguiu pegar e comeu. Depois do momento que ele comeu o doce, ele começou a pensar em abrir fábrica, em ver outros doces, comer doces. E até que ele fala, pai, então eu vou sair de casa e vou abrir uma fábrica para mim. E foi assim que tudo deu origem à fábrica de chocolate, a essa fantástica fábrica. E o que nós podemos correlacionar com o Estatuto da Criança e do Adolescente é que, no artigo 16, o direito à liberdade, no artigo 15 e 16, as crianças têm o direito à liberdade, ao respeito e à dignidade como pessoas humanas, e no seu processo de desenvolvimento. Ou seja, eu não posso tratar crianças como adultos, como um carrasco, como os pais da Violet e do Willy Wonka fizeram com eles, nem também, um pouco mais à frente, de que o direito ao respeito consiste na inviolabilidade da integridade física, psíquica e moral da criança. Ou seja, os pais não podem expor as crianças ao ridículo também, pois isso também está assegurado no ECA. Outro comentário é que é dever de todos velar pela dignidade da criança e do adolescente, pondo-os a salvo de qualquer tratamento desumano, violento, aterrorizante, vexatório ou constrangedor. Ou seja, é dever de todos, não apenas do Estado ou dos pais, ao mínimo conversarem com as pessoas que expõem as crianças a esse risco. E um pouco mais à frente também, que a criança e o adolescente eles têm que ser castigados e educados sem o uso de castigo físico ou tratamento cruel ou degradante, como, por exemplo, o pai de Charlie faz, o pai de Willy Wonka faz com ele, colocando esse aparelho e não o deixando comer doces, essas coisas. Esse é um exemplo de um tratamento degradante. Claro, o problema não é usar aparelho, mas sim a forma com que é colocado no filme esse aparelho do menino. Eu, por exemplo, já usei aparelho por muitos anos. E creio que seja isso. Algum colega da equipe quer fazer mais algum comentário? Não, foi bem claro, Márcio, Ana também. Então, eu acho que é isso, pessoal. A gente tratou aqui, tentou trazer um pouquinho dos personagens para falar com vocês, um pouquinho sobre o ECA, como ele é aplicado na realidade. É óbvio que o filme, além de ser baseado em um livro bem antigo, igual a Ana falou, ele ainda tem muita coisa atual, muita coisa que inclusive foi descoberta depois, como por exemplo a questão dos transtornos de ansiedade, que passou a se considerar isso nas crianças também como uma questão de saúde, o acesso a telas, o acesso indiscriminado a telas, que hoje em dia a OMS já recomenda que seja apenas após os 5 anos que as crianças vão ter ali um acesso às telas, a ser mais limitado. Então, assim, a gente tentou trazer para vocês, fazendo uma analogia com o direito brasileiro, o ECA e tudo mais, e como que seria essa história caso ela passasse aqui no Brasil. E também a questão que a gente trouxe aí o Willy Wonka, que ele aparece no filme já como um adulto, e você consegue ver todos os traumas que essa infância gerou nele. Então, eu acho que é isso, pessoal. Muito obrigada.